Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 19 de maio. Ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir sobre constitucionalidade de norma do Estado do Ceará que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. O julgamento já começou no plenário virtual da Corte. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. STF mantém lei que criou o Parque Regional Oeste em Belo Horizonte, Minas Gerais. Supremo invalida leis estaduais de proteção afiliados a associações de socorro mútuo. E ainda, na série que celebra os 80 anos da CLT, reportagem especial mostra como a legislação ajuda no enfrentamento ao trabalho infantil no país. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade de uma lei municipal que criou o Parque Regional Oeste em Belo Horizonte, Minas Gerais. A decisão foi tomada em sessão virtual no julgamento de um recurso extraordinário. Renato Rosa. A Prefeitura de Belo Horizonte questionou decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que validou uma lei municipal de 2017. O município alegou violação à competência privativa do chefe do Poder Executivo, porque a norma para a criação do parque veio de iniciativa parlamentar. O caso foi julgado no plenário virtual. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso contra o recurso extraordinário. Ele destacou que, de acordo com a jurisprudência do STF, a simples criação de despesa para a administração, mesmo permanente, não atrai a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo correspondente. Segundo o ministro, em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da administração pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade. Mas essa não é a situação do Parque Regional Oeste em Belo Horizonte, dividido em duas áreas, uma de equipamento social e outra destinada à proteção do meio ambiente. A maioria dos ministros seguiu esse entendimento. O Supremo declarou inconstitucionais as leis de Goiás e do Rio de Janeiro que estabeleciam normas de proteção a consumidores filiados a associações de socorro mútuo. Evelyn Araújo. As associações de socorro mútuo são entidades sem fins lucrativos em que associados contribuem com um valor para a manutenção da sede de funcionários e divisão de despesas. O objetivo é ajudar os integrantes em caso de alguma necessidade. Entre as atividades mais comuns estão assistência à saúde, jurídica ou para danos causados a veículos. Duas leis estaduais, uma de Goiás e outra do Rio de Janeiro, regulamentam nesses estados as atividades dessas associações. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização entrou com ações no Supremo questionando essas normas. Um dos argumentos é que as leis estariam legitimando a oferta ilegal de seguros feita por associações que concorrem com as empresas do setor de forma desleal, porque não se submetem às normas legais e regulatórias do mercado. A entidade alega violação aos princípios da livre concorrência, da isonomia e da defesa do consumidor e ainda usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o tema. No voto que prevaleceu no julgamento, o relator, ministro Gilmar Mendes, observou que as normas atribuem às associações características semelhantes às das seguradoras, como o fornecimento de serviço e a existência de obrigações pecuniárias, ao mesmo tempo que afastam sua qualificação como operadoras do mercado de seguros. De acordo com o ministro, apesar da presença de todos esses elementos de um contrato de seguro, essas entidades não observam as normas impostas ao setor. No entanto, Gilmar Mendes considerou que, embora editadas para proteger o consumidor, as leis usurpam a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e sistemas de captação da poupança popular e para fiscalizar o setor. Ficou vencido o ministro Edson Fachin. E os ministros já formaram maioria para invalidar o decreto que reduziu a participação da sociedade civil no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves.
O decreto assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em vigor em maio de 2019 e reduziu de 11 para 4 o número de representantes de entidades ambientalistas no Conselho. Com isso, os representantes do poder público passaram a ter uma parcela bem maior do colegiado, com 10 do governo federal, 5 dos estados e 5 dos municípios. Além disso, a norma reduziu a duração do mandato das vagas rotativas de 2 para 1 ano. O CONAMA é responsável por estabelecer normas para licenciamento ambiental e analisar penalidades para quem comete crimes ambientais. Para a Procuradoria-Geral da República, autora da ação, a norma prejudicou a participação direta da sociedade na elaboração de políticas de proteção ao meio ambiente. Essa redução, segundo o Ministério Público, viola os preceitos constitucionais da participação popular direta, da proibição do retrocesso institucional e socioambiental, da igualdade política e da proteção adequada e efetiva ao meio ambiente. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, presidente do STF, concordou com os argumentos e considerou o decreto inconstitucional. A ministra Rosa Weber destacou, no entanto, que não se afirma nesta decisão constitucional qual a organização procedimental a ser adotada, mas a marcação da moldura democrática e dos direitos fundamentais a serem respeitados. O julgamento no plenário virtual já formou maioria, acompanhando a relatora para tornar o decreto de 2019 inconstitucional. Também em sessão virtual, o Supremo começou a julgar uma lei do Estado do Ceará que proíbe pulverização aérea de agrotóxicos. A relatora ministra Carmen Lúcia. Informações com a repórter Marta Ferreira. Os agrotóxicos são produtos usados nas plantações para matar insetos, larvas ou fungos. Vários estudos apontam que a exposição a essas substâncias pode causar uma série de doenças. No Ceará, uma lei de 2019 proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos em todo o estado. Quem descumprir está sujeito a multa. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, questiona a constitucionalidade dessa lei no Supremo Tribunal Federal. Para a entidade, a norma invadiu competência privativa da União ao legislar sobre navegação aérea e proteção ao meio ambiente, além de violar os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. De acordo com a CNA, os defensivos agrícolas são utilizados como remédio para as plantas e sua forma de aplicação é essencial para o desenvolvimento da lavoura e, consequentemente, para que não falte alimentos à população. A ação está em julgamento no plenário virtual do Supremo e a relatora é a ministra Carmen Lúcia, que não aceitou o pedido da CNA. A ministra destacou no voto que estudos científicos apontam os riscos dos agrotóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente. Além disso, a ministra afirmou que não há óbice constitucional a que os estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais quanto à matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas. Assim, ela votou pela constitucionalidade dos dispositivos questionados. Um pedido de vista havia suspendido o julgamento. Agora a discussão foi retomada com o voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhando o entendimento da relatora. O ministro Edson Fachin também já votou no mesmo sentido. O prazo para encerrar a análise da ação é dia 26 de maio. A seguir, a gente fala sobre o Fórum Nacional da Infância e Juventude, organizado pelo CNJ. Voltamos em instantes. A presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, participou hoje em São Paulo do encerramento do primeiro congresso do Fórum Nacional da Infância e Juventude, organizado pelo CNJ. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. Foram 2 dias que magistrados, representantes do Ministério Público, do Poder Executivo e de várias redes de proteção da infância e juventude discutiram os direitos das crianças e dos adolescentes e como torná-los prioridade e responsabilidade de todos.
No encerramento, a presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, destacou a importância da articulação entre os três poderes, das empresas e da sociedade civil para traçar caminhos e estratégias que mudem a realidade do Brasil. Conforme os dados da Unicef, há mais de 32 milhões de crianças e adolescentes em situação de pobreza no Brasil. Situação que impacta, como disse, no acesso à educação, saúde e recursos para alimentação, permitindo delineá-la como uma pobreza multidimensional. O Poder Judiciário, por sua vez, não se tem eximido da responsabilidade de olhar para essa realidade trágica e os problemas decorrentes, nem de dar-lhes o devido encaminhamento, atuando inclusive de forma ativa para proteger esse que é o extrato mais vulnerável da população. O TRF da Primeira Região concedeu a uma estudante o direito à matrícula no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima, em vaga destinada a cotistas indígenas. Quem explica essa decisão é o repórter Rafael Braga. A Comissão de Avaliação Socioeconômica da Universidade Federal de Roraima havia negado a matrícula sob o fundamento de que a estudante não teria apresentado, no ato de convocação, o formulário de composição familiar e o rol completo de documentos para comprovação da renda familiar bruta mensal. Em recurso encaminhado ao TRF da Primeira Região, a estudante alegou que apresentou todos os documentos solicitados no edital, com a indicação de que não há outros membros da família que possuam recursos financeiros. Ela afirmou também que a única renda dela vem de uma pensão alimentícia paga pelo pai de seu filho no valor de R$ 420 e de doações esporádicas. O caso foi relatado pela desembargadora federal Daniele Maranhão. Ela afirmou que, de acordo com jurisprudência do TRF1, é obrigação da universidade viabilizar a entrega dos documentos para comprovar a renda familiar. A desembargadora também citou entendimento no sentido de que, ao constatar que a documentação está incompleta, dentre ela aquela necessária à análise da renda familiar, a instituição de ensino não pode negar a matrícula da aluna sem antes oportunizar a apresentação dos demais documentos. Acompanhando o voto da relatora, a 5ª turma do TRF1 assegurou à estudante o direito à matrícula. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou a imediata reintegração da posse de terras invadidas em Goiás em favor da comunidade quilombola Calunga. Repórter Pedro Canguçu. Segundo a decisão, os invasores serão intimados a deixar o território voluntariamente em 10 dias. Depois desse prazo, se não houver desocupação voluntária, a reintegração de posse deverá acontecer por meio de ações coordenadas com a participação da União, do Estado de Goiás, do INCRA e da Fundação Cultural Palmares, no prazo de até 30 dias. Os órgãos e o governo também deverão elaborar e executar um plano conjunto de fiscalização para evitar novas invasões no território quilombola Calunga. Esse prazo será de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil em caso de descumprimento. Para o MPF, há uma demora do INCRA para demarcar os territórios quilombolas, mesmo com orçamento para depósito dos valores de indenização aos proprietários particulares. A Justiça ainda determinou a realização de uma perícia por georreferenciamento para identificar e mapear as invasões já ocorridas. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu licitação para iluminação pública em São Paulo. O certame havia sido anulado em segunda instância. Michele Chiapa. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou integralmente nulo o certame após concluir que houve ilegalidades na licitação internacional para a concessão do serviço de iluminação pública na cidade de São Paulo. A licitação foi aberta em 2015 com a contratação estimada em R$7 bilhões e duração de 20 anos. Um dos concorrentes, o consórcio Walks, foi excluído da disputa e o consórcio FM Rodrigues assumiu o contrato. Mas ao analisar os atos administrativos que impugnaram a participação do consórcio Walks, a Corte Paulista julgou que a exclusão foi ilegal e que houve violação ao princípio da concorrência,
pois permaneceu no certame apenas um consórcio. Segundo o acórdão, seria necessária uma nova licitação e, para evitar colapso na iluminação da capital paulista, o Tribunal Estadual manteve os efeitos do contrato apenas para os serviços de manutenção da iluminação pública até um novo certame. No STJ, a primeira turma deu parcial provimento aos recursos especiais interpostos pelo consórcio Walks, pelo consórcio FM Rodrigues e pelo município de São Paulo. O julgamento teve como relator o ministro Paulo Sérgio Domingues. Para a primeira turma, a Corte Paulista extrapolou os limites dos mandados de segurança impetrados por outras duas empresas na segunda instância para invalidar os atos administrativos que levaram à desclassificação do consórcio Walks. Apesar de modificar o acórdão paulista no ponto em que houve extrapolação nos mandados de segurança, a primeira turma manteve o reconhecimento de que a exclusão do consórcio Walks foi ilegal. Como já houve a contratação do consórcio FM Rodrigues, o colegiado entendeu que caberá ao município de São Paulo avaliar o atual estágio de execução dos serviços de iluminação para decidir se é o caso ou não de relicitar o serviço como um todo ou só alguns de seus lotes. A seguir, você acompanha mais uma reportagem da série especial sobre os 80 anos da CLT. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou da premiação de adolescentes da Associação Profissionalizante do Menor. O TJ Mineiro é uma das instituições que mais oferece oportunidades a esses adolescentes, como mostra a repórter Renata Marques. O Destaque Estudantil premia jovens que fazem parte da ASPROM, a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte. A instituição não tem fins lucrativos e atende desde 1975 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social que estejam devidamente matriculados e frequentes na escola. 30 alunos que se destacaram nos estudos foram selecionados para o prêmio. Prestam serviço em diversas instituições públicas e particulares do Estado. 4 deles trabalham na Justiça Mineira, como Maria Vitória, que veio de Uberlândia para receber o prêmio. Sou grata eternamente para essa empresa. Fico muito feliz e pelo TJ também, por conta lá do fora, eu trabalho lá no tribunal. Estou muito feliz, amo o meu trabalho e vou levar para o resto da vida esse momento. Assim como Maria Vitória, outros milhares de jovens já passaram pela ASPROM. Por meio de programas sociais da instituição, tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho após o período como menor aprendiz. Cerca de 90% deles são absorvidos, como explica o presidente da ASPROM. O ASPROM consegue abrir um mercado de trabalho o mais amplo possível nas atividades. Então, os nossos adolescentes, de acordo com as suas tendências, suas profissões, os seus interesses, eles são sempre procurados, tanto diretamente pelas ASPROM, como também pela capacidade que eles absorvem e conseguem no mercado de trabalho. Nós temos uma estatística que uma média de 90% dos adolescentes e jovens conseguem bons serviços, bons trabalhos, bons contratos na vida profissional. Por exemplo, o atual nosso vice-presidente foi vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais e ele é ex-adolescente. Pertenceu à ASPROM. Pertenceu à ASPROM, hoje é nosso vice-presidente, o professor Eustáquio, e já foi vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou da solenidade e ressaltou a importância dos jovens da ASPROM para o Tribunal de Justiça, que é uma das instituições que mais oferecem oportunidades aos menores. O Tribunal de Justiça Mineiro tem muito orgulho de seus adolescentes trabalhadores. Eles são um patrimônio importante, oxigenando nossos ambientes de trabalho com a vibração característica da juventude. No Judiciário Mineiro, a quase totalidade deles estreia no mundo do trabalho e muitos acabam por despertar para as carreiras no campo do direito, já que encontraram na nossa instituição grandes mentores e inspirações.
CLT 80 anos. Na terceira reportagem da série especial sobre o aniversário da consolidação das leis do trabalho, o Jornal da Justiça te conta como a legislação ajuda a combater o trabalho infantil e mostra a importância do processo de qualificação dos jovens para o mercado. Evne Araújo. Lucas tem só 16 anos, mas cuida da própria agenda como gente grande. De manhã eu acordo, vou para a escola e assim eu almoço, né, no caminho para cá. E aí trabalho até ali das 2 às 6, daqui eu vou direto para o curso de inglês e aí eu chego em casa um pouco tarde, segunda e quarta. Mas outros dias eu ou descanso ou estudo, assim, eu vou revezando para a semana não ficar muito pesada, sabe? A CLT regula com rigor a idade com que os jovens podem ingressar no mercado de trabalho. A legislação, inclusive, proíbe o trabalho de menores de idade. Mas antes que você pense, o Lucas não está irregular, não. Contratado para ajudar a gerenciar o arquivo de uma entidade de classe no Distrito Federal, o jovem está amparado por um conjunto de direitos previstos na consolidação das leis do trabalho. Essa proteção legal tem nome: aprendizagem, criada para dar aos jovens a condição de empregado com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos. Além de continuarem estudando, os adolescentes ganham experiência profissional e se preparam para futuramente assumirem outras funções. A CLT determina que estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a contratar número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes na empresa. Os jovens precisam desempenhar funções que demandem formação profissional. Em geral, podem ser contratados como aprendizes estudantes com idade entre 14 e 24 anos. No caso das pessoas com deficiência, não há limite máximo, mas o mínimo de 14 anos precisa ser respeitado. A aprendizagem tem prazo determinado de no máximo 2 anos. Para ter validade, o contrato deve ser ajustado por escrito e anotado na carteira de trabalho. E o mais importante, o aprendiz deve estar matriculado e comprovar a frequência na escola. A aprendizagem, em alguns casos, é o primeiro contato que um adolescente tem com a legislação trabalhista. Quando foi contratado, Samuel, hoje com 19 anos, descobriu que, além dos deveres, também é possuidor de direitos. E eles ensinaram para a gente sobre a lei da aprendizagem, que na empresa tem que ter um jovem aprendiz. Eles ensinaram tudo isso para a gente. Foi uma coisa muito gratificante de eu saber, porque eu seria jovem aprendiz na empresa, entendeu? Então, saber o que eu significo para a empresa foi muito importante. O trabalho te dá maturidade, entendeu? E eu acho que é para isso que serve um jovem aprendiz, porque ele te dá maturidade, porque você vai passando os dias ali, você vai se adaptando, né? Só que nem todo jovem tem esse privilégio. O trabalho infantil ainda é realidade no mundo. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 160 milhões de crianças e adolescentes estão nessa perigosa condição. Explorar a mão de obra de menores de idade é uma grave violação dos direitos humanos. Para o ministro do TST, Evandro Valadão, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, é preciso ensinar o conceito de trabalho decente desde cedo. A aprendizagem ela tem o papel de cuidar do adolescente, do jovem, né? Então, todas as normas pertinentes à aprendizagem devem levar em consideração isso, a preparação deste jovem, né, para um mercado futuro, que a aprendizagem ela não destina a capacitar alguém para o mercado de trabalho. A aprendizagem se destina a capacitar o jovem, né, para que ele possa, através desta capacitação, ter melhores condições de vida no futuro. Cláudio Roberto hoje é advogado, mas 10 anos atrás foi jovem aprendiz no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo ele, o período de aprendizagem foi decisivo para construir o profissional que ele se tornou. Quando eu entrei no tribunal, eu consegui despertar em mim uma paixão que eu não sabia, né, que era a paixão por lutar por direito das pessoas. Então isso foi por conta da aprendizagem e nisso que eu me descobri, né, como um profissional do direito, né, e minha paixão pela advocacia veio disso. Ser aprendiz é começar uma jornada de conhecimento e experiência, é dar um passo importante em direção ao futuro e ao longo do caminho ter a certeza de que valeu a pena começar do jeito certo, seguindo o que diz a lei, por um trabalho digno e sem exploração. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui.
Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.